história. Quando eu me mudei para esse apartamento aqui, em novembro do ano passado, eu fiquei presa para fora. E esse menino aqui, junto com o irmão dele, estavam para fora do apartamento, nas respectivas, casinhas ali. Minhas malas todas para fora, eu estava exausta, que eu já tinha feito um leve trás, e eu não encontrava a minha chave na minha mala para entrar no apartamento. Eu já tinha ido e voltado, estava doida, varrida da cabeça, pensando um monte de coisa nessa mudança. Mudança é uma coisa que cansa. E ficamos todo mundo para fora de casa. Chamei o chaveiro. O chaveiro ficou simplesmente 1h40 tentando abrir a minha porta. Porque tinha uma tetra-chave lá, muito difícil de abrir, ele não estava conseguindo. E enquanto Mike, Jack, mala, travesseiro, um monte de coisa, e eu exausta do lado de fora e o chaveiro tentando abrir, eu ficava olhando e mandando boas energias, porque eu queria entrar na casa. Então eu ficava, vai conseguir, é agora. E pasme, eu até consegui fazer uma técnica que eu aprendi há muitos anos, de você visualizar por dentro o que está acontecendo. Então eu falei com o chaveiro, eu falei, olha, é do lado esquerdo que tá pegando. Ele falou, como é que você sabe? Eu falei, não, eu chutei. Né? Ele falou, tá faltando uma viradinha, um dente da tetra-chave do lado esquerdo. Então eu consegui até visualizar, atravessar ali o campo, metafísico de enxergar qual era o problema. Mas o negócio não abria. E eu mandava energias e boas vibrações, e eu falava, vai abrir, como um X-Men, e nada acontecia. Chegou um momento que deu essas 1h40 ali, eu peguei e falei assim, meu Deus, eu já procurei essa chave em todas as malas. Mas quer saber? Eu vou olhar de novo. E aí eu tirei os meus olhos da porta e fui pegar a bolsa que estava comigo no meu ombro e abri. A porta abriu naquele momento. Eu fiquei 1h40 observando, focando demais, focando excessivamente, que é o que a gente vai ver aqui, o foco excessivo, a observação excessiva. Acreditando que aquilo era um cuidado, era uma cautela, era uma coisa positiva. E eu estava fazendo o contrário. Eu estava controlando, com medo de não acontecer e pondo a famosa pressão que traz resultados contrários. É aquela brincadeira, né? Você fica observando o leite ferver, ele não ferve. Você vai fazer alguma coisa, ele ferveu, não é? Então, a gente entende muito que o observador altera a realidade, sim. Porque aquilo que você observa com confiança tem desapego. Mas aquilo que você observa com medo de não acontecer, o que você está colocando? Não acontecer, não acontecer, não acontecer. Então, no vídeo de hoje, a gente vai entender mais a fundo a diferença disso que você está chamando cautela, mas que é observação excessiva, foco excessivo, atenção demasiada, que na verdade é medo, pressão e apego, e como mudar para o paradigma do desapego, da confiança, que realmente faz tudo fluir. Então, vamos embora. Pessoal, vocês acham que eu que ponho ele aqui? Não é ele que vem. E agora ele está pousado como um passarinho gordo no galho, né? Porque às vezes ele pousa. O Mike pousou aqui e vamos ver até quando ele vai ficar aqui, né, filho? E aí eu não pude deixar ele vir aqui. Eu falei, mamãe tá gravando curso, mas no YouTube você pode ficar, que o YouTube é mais informal. Aí ele veio, né? Pessoal, então vamos dividir esse vídeo em 2 momentos. Tá? Esse momento em que eu já coloquei ali na introdução, que a gente vai começar a perceber exatamente isso. Peraí, o medo, ele não vem falando que ele é medo. Ele não vem falando que ele é desconfiança. Ele vem falando que é responsabilidade, que é cuidado e é até mesmo positividade que você está agregando. E os nossos níveis de medo, eles tendem a aumentar quando os níveis de desejo também aumentam. Vai, meu filho, tira o bundão. Vai. Isso. Obrigada. Então, quanto mais o desejo atua, eu quero muito entrar, eu quero muito entrar, eu quero muito entrar. O que a gente vê em todo vídeo do canal? A gente é controlado por esses 2 fatores, já dizem os budistas há muitos e muitos anos. O medo e o desejo. Então, aumentou o seu nível de desejo, a tendência é aumentar o seu nível de medo.
O que é interessante? Você ser capaz de controlar um pouco mais o seu desejo, como dizem os estoicos também. Não significa que você vai ser uma pessoa reprimida, mas a primeira dica, o primeiro passo, o primeiro ponto da gente entender é que se você fica no quer, que também é um dos meus aprendizados, eu já falei aqui pra vocês, né, que eu recebi essa informação, para com quer, né? Então, e que eu já venho passando pra vocês há algum tempo. Quando você fica no mas eu quero, aumenta o seu desejo. Quanto mais o quer, eu quero agora, tem que ser agora, mais os níveis de medo. O medo, ele não vem com cara de medo, que é o que a gente tá falando aqui o tempo todo. Pois você fala assim, nossa, mas quando eu quero muito uma coisa, eu não tenho medo. Você tá controlando tudo e tá tendo efeito zenão, famoso efeito zenão, né? Quanto mais você faz, mais a coisa foge de você, é medo, só que ele não vem assim. Eu não, do lado de fora da porta, eu não dizia pra mim mesma, eu tô com muito medo de eu não conseguir entrar na minha casa. Não, até racionalmente eu sei que em algum momento eu ia entrar. Mas é medo quando você tem que empurrar. Você observa? Medo, ó o paradigma aqui, ó. Medo envolve controle, empurrar, não confiar que outras forças externas vão te ajudar. Tudo tá aqui dentro do medo. Só que você não vê como medo, porque se você observar isso como medo, medo de não dar certo, medo de não conseguir, você não vai fazer. Não é mesmo? Então, se eu estou ali do lado de fora botando uma pressão danada para a porta abrir, e eu falo, nossa, eu tô meio com medo de uma coisa boba. Em algum momento essa porta vai abrir, por que eu tenho que botar força? A porta abre mais rápido. É assim, né? Talvez não seja com tudo, porque tem situações que tem muitas variáveis, que envolve muito livre-arbítrio, mas naquele dia, gente, foi didático para mim, tá? Na hora que eu tirei o olho, ainda tem essa questão do olhar, que é muito forte, que a gente vai ver aqui, que é a observação mesmo, com os olhos. Quanto mais você, né, usa todos os sentidos, eu tava olhando, eu tava mandando energia, eu tava pensando, tudo, né? Então, quanto mais sentidos você usa, mais pressão você põe, né? Então, tirou o foco, aconteceu. Então, se eu olhasse e percebesse, nossa, eu tô com um medo infundado, né? Vai abrir, não sou eu não preciso forçar para esse negócio acontecer. Você entende? Eu podia ali olhar pro Mike, pro Jack, brincar com meus gatinhos e abrir. E eu mudava a minha energia e o negócio abria em, sei lá, 15 minutos. Mas, como estamos percebendo aqui, o nível de desejo ele é muito alto. Aumentou o desejo, aumentou o medo. E o que as pessoas tentam fazer para solucionar isso? Professora, mas eu não consigo confiar no universo. Professora, mas eu não consigo acreditar que vai dar certo. Vamos ver 2 pontos. O primeiro que soluciona é exatamente esse. Controle. Se você não está conseguindo controlar o medo, lembra que ele anda com o desejo? Controle o seu desejo. Os estoicos, os budistas, o caminho do meio, o equilíbrio, não tanto o sol, não tanto a lua, não é isso. Eu quero agora. Aumentou o desejo, aumentou o medo de não conseguir. Mas eu quero passar nesse concurso porque eu preciso passar nesse concurso. E veja, o seu desejo, ele tem outras traduções. Assim como o medo é traduzido como eu estou sendo cauteloso, eu estou sendo cuidadoso, eu estou mandando boas energias, né? Por isso que é até muito perigoso quando você tá... nossa, mas eu tô cuidando muito de fulano, eu tô cuidando muito do meu bichinho, Bárbara, porque o meu bichinho tá doente. Sim, é claro, você ama o seu bichinho, você ama o seu irmão, aquele colega querido, mas analise se você não tá mandando energia de medo pra pessoa. É mais difícil, porque você tem um desejo muito grande que o bichinho, que o amigo, que o familiar melhore, não é? Então, exige uma sabedoria de um controle mental, né? Estamos trabalhando isso no curso aí juntos. Existe uma sabedoria de você colocar os 2 cavalos numa direção só, que é a carta do carro no tarô, por exemplo, né? Os alunos do Tarot Master conhecem muito bem o Arcano 7. Um cavalo preto cair para um lado, um cavalo branco cair para um lado e você faz eles virem para cá. Então, digamos que o cavalo negro, ele representa ali os medos, porque ele vai falar do inconsciente, né? E o cavalo branco pode representar os desejos, porque ele vai falar da ação consciente daquilo que você quer. Então, você pega o medo, você pega o desejo e fala,
tô alinhando tudo isso pra cá. Mas para isso você tem que amansar esses cavalos, você tem que selar esses cavalos, você tem que pôr rédea nesses cavalos e você tem que assumir que você é o cocheiro, né? Que você está dirigindo a carruagem, o carro. Então, como você faz isso? É da natureza dos cavalos serem selvagens, não é verdade? Então, você precisa ter esse domínio, e esse domínio vem de entender. O que eu tô falando que é selar os cavalos, pôr rédea nos cavalos? É exatamente você falar, olha, desejo, você não manda em mim. Cavalo branco, você não manda em mim. Eu não preciso, porque como dizíamos anteriormente, da mesma forma que o medo é traduzido mais bonitinho para você não conseguir desprogramá-lo, o desejo fica pior, é traduzido mais feio, para você também não conseguir largar ele. Ou seja, já vimos aqui que o medo ele é traduzido como cuidado, cautela, responsabilidade, carinho, boas vibrações. E não é medo. Parou de colocar aquela energia, resolve. E também percebemos então que o desejo é visto como necessidade. E aí mora o perigo. Eu preciso demais do Robertinho. Eu não vivo sem o Robertinho. Robertinho não responde sua mensagem. Robertinho cada hora tá com uma pessoa diferente. Então você tem que começar a ser mais sincero com você, por mais difícil que seja, segurar cavalo selvagem não é fácil, gente. É complicado, né? Mas, então, eu não tô tirando o seu nível de desafio do seu momento, tá? Seja o medo que tá te regendo muito, ou seja o desejo, na verdade a gente já viu que são os dois cavalos. O que acontece? Eu preciso do Robertinho, sem o Robertinho eu não vivo. Isso é desejo, você tem desejo pelo Robertinho. Você tem desejo por um relacionamento, você tem desejo por ter alguém, você tem desejo por ser valorizado e você acha que ele te valorizou muito aquele dia. Mas não é necessidade. Dê o nome certo. Medo é medo, desejo é desejo. Gente, com esse entendimento aqui, você já começa a sair desse padrão de controle. Isso, gente, desprogramar exige que a gente entenda o que é que a gente está sentindo de fato. Por isso que é altamente filosófico e poucas pessoas fazem, né? Porque não é coaching. O coaching, ele vai chegar e vai falar, faz essa técnica. E você nem sabe por que você está fazendo, às vezes funciona, às vezes não funciona. Não é? Não! Entenda os processos da vida, que você não vai ter que decorar nada, que você não vai ficar atirando para todo lado. Às vezes funciona, às vezes não funciona, porque não é sobre funcionar, é sobre entender o que já está funcionando em você e mudar a engrenagem, não é? Então, por isso que o pensamento filosófico, ele nos ajuda demais, ele é aquilo que nos ajuda. Sócrates perguntava, né? Quando a pessoa falava assim, isso aqui é bom, então Sócrates perguntava, então o que é a bondade? Então, o que é o bem? Né? A pessoa falava, isso aqui é belo, então o que é a beleza? Deixa eu ver se você entendeu mesmo o que é, não é? Porque o conceituar, é tudo na nossa vida. Porque somos seres que desenvolvemos uma civilização em cima do simbólico, em cima do conceito. Não é verdade? Então, entenda exatamente isso. Esse é o primeiro ponto. O que eu tô chamando de cuidado, responsabilidade, mandar boas vibrações, é excesso de observação, é observação excessiva. Observação excessiva é apego e é medo. Medo. Então, quando você começa a observar, eu tô pondo muita pressão numa coisa, eu tô controlando demais uma coisa, eu não tô conseguindo soltar aquilo da minha mente, eu tô na observação excessiva, eu tô com medo. Não parece que é medo, mas é. Deixa eu começar a entender. Quando eu percebo de fato o que eu tô fazendo, eu posso começar a sair. E aí, tem pessoas que vão observar que estão cagona, que estão no medo, e isso já vai resolver elas muito. Porque, às vezes, aquilo estava falando que era poder, né? Nossa, eu tô observando muito uma coisa porque eu sou poderoso. Quando você vê que você tá cagão, e você tem apreço, você gosta quando você se sente poderoso, você já para de fazer. Tem pessoas que vai ser mais complicado. Como eu já dizia, elas vão perceber que aquilo é um padrão de medo, que não é cuidado, positividade, cautela, né, atenção positiva, mas elas não vão conseguir sair, então elas vão fazer isso que eu sugeri aqui. Elas vão observar, né, aquele oposto complementar, aquilo que está sempre junto com o medo, que é o desejo. Aí meu desejo está tão alto, então eu vou ter que baixar o meu desejo, né?
E esse desejo, ele na verdade está traduzido como necessidade, mas é um desejo. Complementando, finalizando o exemplo em que eu abri o vídeo, eu tava com um desejo muito grande de entrar em casa. Mas eu não falava que aquilo era um desejo, que aquilo era um quer. Eu falava o que pra mim? Eu preciso entrar no meu apartamento. Uma hora eu vou entrar, a porta vai abrir, sabe? A casa não vai sair do lugar. Eu só tô cansada. Então seria mais agradável eu entrar. Então, na verdade, é um desejo. Não era uma necessidade, era um desejo. Mas o nosso ego não reconhece o medo e o desejo facilmente. Para isso que a professora tá aqui para te ajudar a reconhecer. Bom, pessoal, como prometido, eu falei que eu ia falar de 2 pontos. Já trabalhamos aqui o primeiro ponto, que já vai te ajudar, assim, uns 65% na sua vida em tudo. Entender o medo e o desejo, fazer esse controle positivo das situações. Mas o outro ponto aqui é o seguinte, a sua psique só vai para caminho, só executa programações que ela atribuiu que tem algo positivo. É claro. Se ela perceber coisas 100% negativas, ela não vai para aquele caminho. Isso é a psique, né? Então, por mais que você fale, não, racionalmente, Bárbara, eu sei que é ruim ser controlador. Não. Mas todo o seu corpo, ele sente que você vai obter algo bom fazendo. Então, existe uma diferença muito grande no saber racional e no sentir. Porque onde está a nossa mente? Onde você acha que está a sua mente? Você acha que ela está no seu cérebro? Não está, né? No seu brains? Ela está no seu corpinho. A sua mente está em todas as suas terminações nervosas, em todos os seus nervos, em todo o seu corpo, em todas as suas células, né? E é claro, para além disso, no seu campo magnético e tudo mais. Mas, para a gente resumir, está nas suas sensações. Então, Bárbara, eu sei que esse hábito é negativo, é ruim para mim, mas eu não consigo parar. Você vai trabalhar a primeira etapa do que a gente já viu aqui, essa diferenciação, medo e desejo, a regulação do desejo, ok? Mas você também vai entender que você aprendeu a ser uma pessoa controladora porque o seu corpo identifica isso como algo benéfico. Ou seja, você não sabe receber. Você não vê vantagem em receber. No sentir, gente, entenda o que eu tô falando. Todo mundo racionalmente sabe que tem vantagem em receber. Racionalmente, uma pessoa controladora fala, eu queria ser menos controladora. Porque eu me estresso muito, tem o efeito Zenão, eu fico controlando tudo, as coisas se afastam, eu já entendi, né? Mas o meu corpo, ele age instintivamente para controlar tudo. E aí você vai falar, foi a minha infância, Bárbara, foi um relacionamento abusivo? Eu entendo, tem muitos vídeos aqui no canal, tem muito curso legal, inclusive o curso de controle mental vai aprofundar muito nessas situações, mas a forma que eu posso contribuir nesse vídeo de hoje, além da primeira parte, que já tá, ó, né, maravilhosa, é você entender que o seu corpo tem que entender que receber, primeiro, é possível. Segundo, é bom. Que relaxar é bom. Porque dependendo do nível da pessoa que está assistindo aqui, ela não relaxa. Porque o corpo dela aprendeu que relaxar é perigoso. Então, sim, tem muito a ver com trauma, mas da parte que me cabe de te ajudar aqui hoje, com esses 2 pontos, esse segundo ponto aqui, é você entender isso. Você não sabe receber. Eu vou receber algo ruim. Então, é você começar a falar para você, eu sou digno de receber coisas boas. Existem pessoas que podem me ajudar. Eu posso confiar no universo. Eu gosto de confiar. Você precisa começar a criar gosto. Precisa ser prazeroso confiar. Porque se tornou prazeroso controlar. É simples. Estou falando que é fácil de ser aplicado. Mas pelo menos entendendo os conceitos que eu estou passando aqui, já pode acender algumas luzes. Porque a sua psique, o seu psicológico, ele não faz nada que vai te colocar 100% em problema. Ele está tentando trazer solução para você. O seu ego, maníaco de tudo, de controlar tudo, está tentando trazer solução o tempo todo. Não é?
Então, é igual eu, louca lá de cansaço, os meus níveis de desejo de entrar no apartamento muito alto, controlando, tentando fazer poder mental para a porta abrir. Sendo que eu já sei há 500 anos que isso atrapalha, né? Mas naquele momento, o desejo falou tão alto que eu quis controlar, né? E eu ainda percebo em mim traços de controladora, né? Pessoas muito independentes, pessoas muito ágeis no pensamento, elas têm um pouco de dificuldade de soltar, porque, eu já vi o outro, entende? Eu já vi rápido, já vi, ascendente em Áries é insuportável, né? Então, então tem um excesso de controle já do meu temperamento, pode ser que você tenha também. Mas quando eu, por exemplo, comecei a perceber aqui, nesse segundo ponto, que é gostoso demais receber, que é bom relaxar, que eu comecei a ter prazer no relaxamento. Porque o psicológico da pessoa controladora não entende que relaxar é prazeroso. Parece que relaxar é perda de tempo. Parece que que alguma coisa horrorosa vai acontecer. Porque você acostumou a linkar suas sinapses neurais no prazer de você fazer tudo. Então tem esse outro ponto também. Então, se você quiser fazer algumas afirmações para você que podem parecer esquisitas no começo, mas que já podem começar a te ajudar, é isso. Eu sou digno de ser ajudado. Existe ajuda para mim de todas as formas no universo. Eu consigo olhar para o meu passado e ver todas as vezes que eu saí do controle e eu fui ajudada, fui ajudado. Então você tem provas de que isso acontece. E com todas essas provas, com toda essa percepção de que a ajuda é uma coisa boa, você começa a afirmar: eu tenho prazer em receber. É gostoso relaxar e esvaziar minha cabeça. Você linkou o prazer de ficar fazendo igual o meme da Nazaré, né? O tempo todo pensando, tendo ideias. Talvez você seja também uma pessoa muito criativa. Entende? Então, pessoas muito criativas, com um pensamento muito rápido. E pessoas que passaram situações muito difíceis, ou pessoas muito independentes, quem tem esse traço de personalidade, ou que viveu alguns traumas em que confiou no outro e foi traído, são vários possíveis cenários. Você só tem prazer no controle agora. Então você tem que começar a trabalhar a sua sinapse neural, os seus caminhos dos seus axônios, dos seus dendritos ali, né? Para fazer o choquinho de um neurônio com o outro, para você começar a receber a informação de que confiar é prazeroso. Não só que confiar é possível, como a gente já afirmou. As primeiras afirmações são: confiar é possível de eu ser ajudado. É possível de vir ajuda para mim, não é? Veja, eu estava com o chaveiro que é o capacitado para abrir. Mas eu, Bárbara, que vou fazer com a minha energia? Tem dó. Confia no chaveiro, você pagou o rapaz para ele abrir sua porta? Não é isso. Então, quando você começa a sentir, ao invés de angústia, quando você sai do controle, um pequeno prazer já começa a acontecer. O prazer de receber, o prazer de estar relaxado, o prazer de não pensar em nada, o prazer de não ficar fazendo cálculo matemático de como tudo vai ser. Porque tem uma onda de dopamina, tem uma onda de prazer muito grande quando você fica fazendo cálculo de tudo, quando você fica planejando tudo, né? Quando você monta aquele Excel, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes por semana dos seus gastos financeiros. Pô, basta elaborar 1 vez por semana, não é? Mas não tem uma onda de prazer? A gente até viu isso em outro vídeo. Porque quando você está planejando, o seu cérebro entende que você já está executando, né? E, na verdade, você está mandando essa energia da observação excessiva, excesso de desejo e medo, como a gente já viu. Então, começa a trazer para você: eu sou passível de receber ajuda, eu sou uma pessoa digna de receber ajuda. Eu já recebi ajuda muitas vezes na sua vida, então, na minha vida, então isso já comprova. E agora eu vou começar a desenvolver essas conexões neurais, em que a dopamina, a serotonina, o relaxamento, o prazer já vai começar a ser distribuído no meu corpo, porque a mente está no meu corpo, quando eu começar a confiar. E aí, parece que é uma coisa meio abstrata isso que eu tô falando, então eu vou fechar isso aqui com um exemplo prático, tá? Existe um prazer muito grande quando você come tudo que você quer, né? Eu trabalho, já atendi muitas pessoas com compulsão alimentar, por exemplo, né, gente? Tudo é baseado no trabalho que eu faço, tá? Não é baseado fonte, voz da minha cabeça, não. Então, já atendi pessoas com compulsão alimentar. Essa pessoa fala assim: Bárbara, é muito prazeroso quando eu como. É claro que é prazeroso, é um prazer fisiológico. Lembra, a mente está no corpo liberando dopamina e tudo.
Ela falou, mas é muito ruim também. Porque quando eu tô comendo, eu já tô com culpa. E aqui a gente tá falando de compulsão. A gente tá falando de lata de leite condensado, entendeu? De coisa que faz mal, uma lata inteira de leite condensado. Não tô falando de ter um docinho, ter um prazer saudável não, tá, gente? Então a gente tá falando de excessos mesmo, falta de controle das suas... Lembra o desejo muito alto? Já nesse caso indica um medo que a pessoa tá reprimindo muito alto, que ela não observou. Esse ponto primeiro do vídeo. Então, ela fala assim, é muito bom, mas é muito ruim. E é igual procrastinar, por exemplo. É muito bom você se distrair, assistir um vídeo enquanto você tinha que estar trabalhando, mas é muito ruim ao mesmo tempo. Porque você tá culpado, você sabe que o trabalho tá te esperando, você sabe que o TCC, a monografia tá te esperando. Não é? Então, quando você começa a observar que tudo tem o bom e tem o ruim, quando você controla, tem o bom, mas também tem o ruim. Você tá sozinho, você tá exausto, é só você fazendo, é desgastante. Então, também tem o bom e o ruim de sair do controle. Começa a colocar pro seu cérebro, começa a colocar pros seus paradigmas mentais, olha, a gente até então estava achando que era só bom controlar, mas olha o tanto de coisa ruim que tem no controlar e olha o tanto de coisa boa que tem no confiar. Eu relaxo, eu descanso. É como se eu tivesse de mini férias, um pouquinho por dia eu tenho mini férias, não é? E você começa a trazer isso para você, de forma prática, aplicada, vivenciada. Pessoal, vamos likear o vídeo, né? Deixa o seu dedão aí no like, compartilha pro seu amigo que tá controlando tudo, que precisa sair da observação excessiva, tá? Apresentei aqui vários exemplos, vários cenários, desde ajudar uma pessoa doente até outras situações aqui, que podem ser mais simples, mais complexas, como abrir uma porta ou essas outras situações de vida, e eu tenho certeza que vai te ajudar, porque não é um pensamentozinho positivo que vai te ajudar, não. Reprogramar não é o caso. É desprogramar. Entende como está sendo o seu funcionamento, o mecanismo interno, retira essa engrenagem, sai dessa engrenagem que a sua vida flui. Você manifesta o que deseja, o que precisa. E se esse vídeo te ajudou, imagina passar comigo por 20 horas de exercícios de controle mental, que é o que vocês vêm pedindo. Professora, mas fala um exercício, mas fala uma prática, mas fala uma técnica. Pois não, não será uma, duas ou três. A gente vai trabalhar tudo isso em 20 horas num curso perfeito, maravilhoso, conduzido com muito carinho, mas também muito estudo, aplicação prática e responsabilidade com o curso Controle Mental do Método Desprograme-se. Se você assistiu esse vídeo e tá pensando, o que eu vou fazer para trabalhar meu controle mental para prosperar ainda melhor esse ano, para sair de relacionamentos que não valem a pena, para sair dessa observação excessiva e entrar no meu eixo de equilíbrio, certo? O link está aqui, vejo vocês, hypa esse vídeo como sempre, comenta para ajudar no engajamento, tudo que você já sabe. Um beijo e até o próximo. Após 11 anos da fundação da Escola Desprograme-se, mais de 3.000 clientes atendidos de forma particular por mim e mais de 20.000 alunos em todos os cursos, estaremos finalmente, eu e você, juntos, num compromisso de trabalhar o seu controle mental. Você vai aprender a direcionar e controlar o seu foco para o que realmente importa e usar a sua mente de forma inteligente, eliminando antigos padrões tóxicos e negativos que sabotam o seu caminho. Esse processo vai transformar a sua mente divagante, desfocada e negativa num afinado instrumento de cocriação com o curso Controle Mental do Método Desprograme-se. Através dos aprendizados e das técnicas corretas, você será capaz de retomar a conexão consigo mesmo, posicionar-se de forma saudável nas relações e se realinhar com seu caminho pessoal. Serão 20 horas de puro conteúdo profundo em audioaulas, certificados de conclusão, qualidade de áudio de estúdio profissional facilitando concentração e imersão nas aulas. Se você está pronto para aprender as técnicas e os exercícios que ajudaram a mim e a milhares de clientes e alunos nesses anos sérios de dedicação à desprogramação mental, você será extremamente bem-vindo no curso Controle Mental do Método Desprograme-se. Com segurança interior, é fácil co-criar.